Olá, tudo bem? Olá, Tudo tudo bem, e bem? você? Tudo, Muito tudo. bem, faz tempo que a gente não se vê, hein? Sim, Sim, dá quanto tempo, né? Ah, umas quase 2 semanas já. 2 semanas. Duas Duas, semanas. sim. Sim, Eu nem tinha tatuagem, caraca. agora já tenho. Eu vi nos lives. Eu vi nos Sim, lives. já, mas agora já tá recuperada, já dá até pra pôr a mão. Mas o que? Mas o que é a tatuagem? É umas flores. Sim, é Umas que flores. eu não Ah, gosto muito legal. dessa, então eu decidi fazer uma outra para que cobrisse mais essa, sabe? Que não fosse como a única informação que tivesse no braço. E foi por isso. Você Informação. tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem, mas eu tô ouvindo a minha De voz volta? também de volta. Acho que é meu headphone, meu fone de ouvido. Que é assim, mas você não tá ouvindo o barulho do ventilador, não, né? Ah, Não, Tá, não. é porque é muito calor aqui, né? Realmente não dá pra ficar sem ventilador. E como foi o seu Valentine's Day, Ivan? Bem tranquilo. Nada demais. Um filme, uma Sim, pizza, um coisas. vinho. Sim, um Vinho? vinho. É, Um coisas vinho. tranquilas, né? Sim, sim. Muito legal. Tranquilo, mas Sim, é muito legal. verdade. E, por exemplo, em Valentine's Day, você é mais do tipo que prefere ficar em casa ou você gosta também de sair, tipo, ir a um cinema, teatro, janta fora, As duas coisas. Depende do, como se fala, do o humor? mood, do humor, Sim. né? Então, por exemplo, o ano passado a gente se foi a um restaurante a jantar, assim. Mas ontem a gente preferiu de ficar em casa mais tranquilos. Sim. Mas as duas coisas, né? O importante é estar junto à pessoa que você quer estar nesse Sim, é dia, né? verdade. E também, às vezes, é até ruim sair para fora, porque todos os lugares estão cheios, restaurante, cinema, como em quase todos os lugares é Se, super se, lotado, não tem muito que como aproveitar, né? É, se- por isso que eu falo, depende do humor. Eu ontem não tinha humor disso, né? Por um momento eu tinha pensado de sair, uhum, jantar, né? Mas no final a gente preferiu mais sim, é. tranquilos, né? E você? O que Eu você fez? Ah, não, que no Brasil não se não. comemora, não. Aqui a gente comemora só no dia 12 de junho, que é o dia de Santo Antônio. 12 de junho. Existem alguns amigos daqui do Brasil que me enviaram ontem, tipo, Feliz Dia da Amizade e do Amor. Mas é mais celebrado como Ah, ok. uma coisa assim de amizade do que de namorado, né? Dos apaixonados, assim. É uma coisa mais voltada Pois é. mesmo pra amizade, né? Assim, é como eu vejo aqui. Mas Aqui também se comemora mais para os namorados, né? Mas não é só para os namorados, porque o dia é do amor e de uhum, amizade, né? E o amor, você ama a sua família, você ama mais pessoas, amigos, você amizade, né? sim, Então, não é só o dia dos sim. namorados, né? É, quase todos pensam que é assim ou comemoram assim, mas não é oficialmente Sim. não é É, assim, então, né? eu até ia perguntar isso para você, porque, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o
dia da amizade, né? Que é o dia do amigo, que eu nem me lembro o dia que é, para ser bem sincera. Mas a gente tem o dia do amigo, que é dia 30 de junho. Não, Hum, de julho, desculpa. É hum, que meu computador tá em turco, aí eu confundo. Então é sim, é, no dia 30 de julho, que se comemora o dia do hum, irmão. do É, do irmão, amigo. amigo, né? Essa parceria, assim. E nós temos o dia Ok. 12 Nós também temos o dia 12 de junho, que é o dia dos namorados. Vocês têm uma data assim também, como o dia do amigo e o dia do namorado, ou é tudo no dia de São Valentim? Eu acho que tudo o Dia do Amor e da Amizade, isso de São Valentim, não sei se é como a gente comemora, não, mas é uma coisa, eu acho que dos Estados Unidos, né? Isso de São Essa Valentine's é Day, na verdade, é uma data como europeia, não? né? Como começou, Europeia? começou com essa coisa na Hum, Europa. Daí depois acabou ficando uma coisa mais americanizada, né? Que eram os americanos que daí hum, celebravam o dia de São Valentim. Mas eu não. ok. Bom, aqui no Brasil, eu tenho quase certeza que não é celebrado agora junto com os demais países, porque a gente tem o carnaval, por exemplo. O carnaval começa depois de amanhã já, na sexta-feira. Aí como é que se celebra? Começa? É, começa. Como? Como assim? Eu pensei que já tinha 2 semanas de ter Não, começa essa começado. semana. Começa sexta, aí vai sexta, sábado. Oficialmente. Sim, é sexta, sábado, domingo, segunda e terça. E terça-feira é a terça-feira de carnaval, que é o dia do feriado mesmo. Aí depois, Ok. quarta-feira de cinzas, e depois a vida do brasileiro começa, né? O ano no Começa Brasil o ano. começa. O ano começa É, para os que é quando a brasileiros. gente começa aí, como por exemplo, para a escola, que começa a levar a escola mais a sério, que começa a levar a universidade mais a sério, né? Mas até aí é só festa. Festa, carnaval e folia. Então, e agora imagina, tipo, ter na mesma semana Dia dos Namorados e o carnaval começando. Hum, Entendeu? ah, é muito, né? Talvez por isso que vocês não Então. E comemoram aí, isso. depois no dia 12 de junho, tem o dia de Santo Antônio, que é um santo casamenteiro, assim como o São Valentim, né? Também tem essa, também tem nós também temos o Santo Antônio aqui. Então, o Santo Antônio, ele é responsável pelos casamentos, né? Então, por exemplo, tem a mocinha lá, a menininha, quer casar. Aí o que ela faz? Ela pega a imagem do Santo Antônio no dia 12 de junho. Reza Não, para pior, faz ele. pior. Pega a imagem, bota dentro de um copo d'água, mas de ponta cabeça. E deixa lá até arrumar um marido e casar. Aí quando casa, tira o Sério Santo Antônio mesmo. do, né, tira o Santo Antônio do castigo. Eu acho que esse ano eu vou fazer isso. Ah, é um castigo. É um É um castigo castigo pro pro santo. santo. Coitado do santo, né? Tem nada a ver com a vida da Ok. pessoa, ainda tem que pagar, ficar afogado de ponta cabeça. E você já fez isso a Não fiz, né? Porque tradição? continuo solteira, deveria É, por isso fazer. Esse ano acho que eu vou fazer, porque o negócio esse tá ano, difícil. É, porque, talvez. na verdade, eu já tinha pensado em fazer antes, mas como eu morava na Turquia, né? Qual é a chance de achar um Santo Antônio Um San lá? Antônio em Então é muito Turquia. difícil. Mas, bom, do mesmo jeito que São Valentim era o responsável pelos casamentos, você sabe a história de São Valentim, não sabe?
Então, a Não, história, eu já contei a história, viu? Você não tá assistindo minhas lives, Ivan. isso não, mas eu vou assistir. Sim. Assim, conheço a Ah, história você de São conhece ou Valentim. não conhece? Não, 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 que eu não Ah, conheço, então eu tenho que assistir essa live que você fez, contando a história. É, do então, São porque Valentim. era um padre que aí chegou uma época de uma guerra, agora eu não lembro exatamente qual, mas na live eu falo. E aí estava tendo uma guerra e o imperador falou assim: olha, quem não tem namorada e quem não quer casar se concentra mais na guerra. Então, os casamentos estão proibidos nesse período de guerra. Até que a guerra se acabe, está proibido, né? Aí o São Valentim, que era uma pessoa que o quê? Acreditava muito no amor, achava que as pessoas tinham que se casar. Já começa daí tudo errado, né? Então ele pegou e falou assim: não, eu vou continuar casando os apaixonados Mas em em segredo, segredo. né? E aí o imperador descobriu e o mandou matar o São São Valentim. É Valentim. triste. É, Caraca, foi uma história triste. Coitado, tadinho. né? Querendo ajudar as pessoas, acabou falecendo. Agora, a história de Santo Antônio eu não sei, mas, por exemplo, depois eles dizem que o São Valentim não foi considerado santo, porque para ser santo tinha que fazer, acho que milagre, alguma coisa, tem que fazer milagre, alguma coisa assim. E pela Hum. história, pelo histórico da história que eles tinham de São Valentim, eles viam que ele não tinha feito milagre nenhum. Então, a Igreja Católica parou de considerar o São Valentim como santo, e aí. Mas o Santo Antônio não, ele é santo, tipo, ainda, aqui. Ele sim é santo. Ele fez como você Milagre. falou? Milagre? Qual foi a Ah, não milagre sei. dele? Não sei, ainda não chegamos no dia de Santo Antônio, eu não sei o que ele fez. Mas existem algumas é, características que a Igreja Católica pega para usar a pessoa de santo ou não. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Você já ouviu falar, né? Então, Sim, ela sim. também foi considerada santa. Também acho que por ela ter ajudado um grupo de pessoas a se perdoar, como coisas assim. Então, ela foi considerada santa. Agora, a, o Santo Antônio, eu não sei o que ele fez. Eu preciso ver, porque casar as pessoas A gente precisa esperar até o 12 de junho, assim, na live para desse saber o dia, que é. e É você isso. conta a história Sim, completa, né? precisa esperar. Vamos aguardar os próximos episódios. Mas paciência, Paciência, gente, paciência. paciência. Mas agora eu fiquei curiosa também, porque eu quero saber o que o Santo Antônio fez. Porque essa história de ficar casando as pessoas não é lá um bom critério para, né, virar santo, mas tudo bem. Né, fazer... É, Talvez tenha alguma outra coisa, às vamos vezes ver. tem alguma outra correlação que eu não sei. É porque, assim, por exemplo, eu sou católica, mas eu nunca fui muito apegada a santos, né? Tipo, Também aos não, santos. Eu eu lembro que também não. quando eu era pequena, porque eu tinha problema nos olhos, então minha mãe fazia eu rezar para Santa Luzia, eu acho que era a santa dos olhos. E aí então, Ok. como era a única coisa assim que eu sei era disso. E também, sabe como Nossa Senhora, a mãe de Jesus, ela tem várias outras formas, né? Como não só de Maria, mas ela tinha várias outras formas também em imagem. No México se chama Sim, Guadalupe, a Virgen sim, de é verdade. Guadalupe. Aqui, então, Também no Brasil tem é, muitos, né? Ou tem uma sim, aqui nós especial. temos a Nossa Senhora da Aparecida, que foi uma história assim, na verdade, bem legal que aconteceu, que
muitos anos atrás, um grupo de pescadores, eles estavam pescando e quando eles jogaram a rede, era uma época difícil, difícil de achar peixe, difícil de conseguir a pesca. Então eles jogaram a rede e encontraram tipo a santa, né, a imagem da santa, mas sem a cabeça. E aí depois eles jogaram de novo e depois e acharam a cabeça da santa. E aí a original, a santa que fica lá na Nossa Senhora da Aparecida, né, em Aparecida, que é uma cidade onde tem o templo de Nossa Senhora, é aqui em São Paulo. Ela Aí se chama próprio, a cidade se chama chama como Aparecida a Aparecida. cidade, Aparecida do Norte. E aí Hum, lá fica, ok. e a santa original você pode perceber que tem assim o pescoço colado. Porque aí depois que eles. E, por exemplo, essa história é dos tempos dos Não, não, já portugueses, né? depois. Depois dos Uhum, não vou te saber portugueses. exatamente a época, mas já é uma época ainda de colono, mas já era mais avançado assim do que a época de descobrimento, enfim. Mas já era. Não, mas no sentido que os portugueses ainda eram os conquistadores do Brasil, né? Sim, eram, mas daí já Nesse era tempo. Brasil já nessa época, não era tipo Estados Unidos do Brasil. Ah, assim se chamava quando era parte de Primeiro Portugal? foi Terra Nova, depois depois teve outro nome, era Terra Nova, outro nome, e aí depois foi Estados Unidos do Brasil e depois eles mudaram. O Brasil não chama Brasil, o Brasil chama República Federativa do Brasil. Porque o Hum, Brasil o nome no, vem do pau-brasil, né? Que tinha muito pau-brasil aqui no Brasil, então eles chamavam de lá onde tem o pau-brasil. Aí foi encurtando a coisa e acabou ficando Brasil. oh, Interessante, né? ok. Mas Agora, o México se chamava na época quando os espanhóis estavam aqui, o México se chamava Nueva Espanha, a Nova sim, Espanha. Depois, Estados Unidos de México, Estados Unidos sim. Mexicanos. É o nome Então, mas era oficial, isso que né, eu ia te do falar. México. É ainda o nome oficial? Sim, É, sim, então, o nome oficial de agora é sim. assim, Estados Unidos Porque quando eu Mexicanos. trabalhava no consulado, eu recebia muitos documentos consulares e nesses documentos sempre estavam, tipo, Estados Unidos de- do México ou dos mexicanos, algo assim. E eu ficava, nossa, daí eu até perguntei, porque eu fiquei pensando assim, deve ser porque nos Estados Unidos tem muito mexicano e por isso que ficou assim o nome, Não, né? Mas aí o meu chefe na época, ele explicou, ele falou, não, Paulo, esse é o nome do México mesmo, né? Eu falei, nossa, que interessante, achei super... hum, sim, porque, por exemplo, quando alguma pessoa falava, mas ele de onde é? Ele é de Estados Unidos. Aí todo mundo entende que é dos Estados Unidos da América, né? Mas a verdade é que é um erro, né? Porque a gente também se chama Estados Unidos do México, e eles Estados Unidos da América. A outra coisa é quando falam ele de onde é e eles falam ele é americano, É né? isso. Isso é um É, erro grande, porque a gente é sim, americano também, exatamente. né? Você é É, brasileira, eu você é sou americana. sul-americana, né? E eles, sim. Sim, mas também americana, porque o Exato. continente americano, se você quiser ser mais exata, sim, sul-americana, por exemplo, eu sou americano e também sou norte-americano, Exato. né? Porque o México está. Todo mundo pensa que o México é Centro-América, né? Ou pior Sudamérica, né? Mas o México é Sim, já Norte-América. tá do lado, né, dos Estados Unidos.
O meu ex-namorado, que é americano, ele sempre falava que, como em uma viagem de 8 horas, ele estava no México. Que ele viajava por 8 horas e Sim. já estava no México. Então, como é muito próximo. Mas de Em carro. carro, mas ele de onde Ele dos Estados viajava, Unidos? ele é da Califórnia, né? Só que ele, como viajava muito com o pai, não sei, acho que o pai era caminhoneiro, essas coisas, então ele acabava indo sempre para o México e dizia que adorava por causa dos tacos, né? Que americano ama taco. Em- Então, Sim, sim. Você sabe que essa parte da Califórnia, essa parte era do México? é mesmo. Sim, eles, a gente fala assim, não? Eles roubaram mais da metade do nosso território nos anos 1800, depois da nossa independência. Eles aproveitaram que a gente estava fraco, né, depois da guerra Claro, da independência. Aí eles, o exército deles arrivaram chegaram aqui. aqui, chegaram aqui e a gente teve uma guerra e um dos nossos o presidente do momento ele se deu essa parte do território que é o México ainda é um país Uhum. grande, né? Mas a gente tinha o duplo Pois disso, é. né? Porque eles ficaram com mais da metade do nosso território Meu nessa Deus. guerra. Então toda essa parte de Novo México, Califórnia, Texas, tudo isso era do México. Olha, é verdade, tem a cidade, né, do Novo México lá. Gente, como são, né? Aproveitadores. Mas é complicado, né? Tipo, não tem como a gente ficar Mas chateado com uma é coisa. assim a vida, né? E a Pois é. história. Não tem como a gente ficar, tipo, chateado com uma coisa que aconteceu tantos anos atrás, né? Que nem, por exemplo, brasileiro é É, muito piadista, né? Sempre fica fazendo piada com português. Chega lá em Portugal e fala, cadê o ouro? Vim buscar o ouro, né? Fala, você é ladrão, roubou o ouro, que não sei o quê. Mas coitado dos portugueses agora. Uma vez eu encontrei um português lá em Istambul, e aí a gente estava conversando e tal, e aí eu expliquei pro esse meu namorado americano, né, essa piada do ouro, né? E aí ele ficava gritando, cadê o ouro? Cadê o ouro? Daí esse menino, João, ele é muito gente boa. Ele virou e falou assim: olha, pois que eu não sei, porque lá em Portugal também a gente tá pobre. Aí eu falei: ó, e é verdade. não sei onde que É, ficou todo ninguém esse sabe ouro, onde tá o porque ouro, porque a gente também tá pobre, mas a gente deu tanta risada. Mas eu ia falar, a gente tava falando essa coisa da América, né? E eu ia te falar que nem lá na Turquia, tipo, eles não falam assim, por exemplo, eu não tem um nome para os Estados Unidos, só que é um nome muito longo e quase ninguém usa. Então eles chamam de Estados Unidos América. Eles falam América. E uma vez eu conheci um americano lá também, o Taylor, e aí a gente estava conversando, né, tal. E eu falei, mas de onde você é? Aí ele, sou da América. Aí eu falei assim, nossa, eu que também. legal, eu também. Ele falou assim, Ah, lógico que não, você é brasileira. Aí eu falei assim, e Brasil fica onde? Fica no meio do mar mas lá jogado? no continente É, eu falei, fica americano. no meio do mar lá jogado? Eu falei, fica na América também. Aí eu falei, você para de ficar falando que você veio da América, porque isso daí não fica bom, não. E aí, nesse dia, a gente até teve, assim, né, uma pequena discussão sobre isso. E aí, depois ele começou a falar assim: olha, pra você ver, eu fiquei tão acostumado de ficar falando sempre, tipo, eu sou da América, eu sou da América, pros turcos me entender. Ele falou que acabou que virou um hábito. Eu falei, então, você toma cuidado, não vai falar isso pra alguém que é da América também, porque não fica legal.
Aí ele, é mesmo. Isso foi engraçado. Não, mas também acontece muito que muitos americanos, não todos, né? Mas muitos dos Estados Unidos da América, eles não conhecem, mas somente conhecem o seu país, né? É, O seu país. Então, eles pensam que o América que é é somente somente isso. isso, né? Então, É é verdade. isso também. Que desconhecem, né? Que tem um continente Sim, americano. é. Então, Então, aí eu sempre falava, né, pra esse menino, pro Taylor, eu sempre falava pra ele, olha, cuidado com quem, para quem que você fala isso, cuidado. E aí sempre quando a gente estava numa roda assim conversando com outras pessoas, e aí as pessoas, porque eu já sabia que ele era americano, mas quando eu perguntei para ele de onde ele era, eu queria saber tipo a cidade, a região, né? E aí quando a gente estava assim numa roda, né, conversando, enfim, e aí chegava alguém e perguntava: "Ah, mas e você? Você é de onde?", né? Perguntava pra ele. Aí eu já ficava olhando assim pra ele já. Ele já ficava me olhando, para para ver o escutar a que ele ia resposta, né? falar. E ele: eu sou dos Estados Unidos". Ah, tá, legal. Ah, legal, é. Mas olha, foi muito engraçado. Acabou ficando assim um meme, né, no meio da. Isso é a piada, Sim, né? ficou engraçado. Bom, você tem algo mais a me dizer? Não, não, tudo bem, Tudo tudo beleza. belezinha. A gente se vê na Não, a gente se sexta-feira, vê né? amanhã, que é meu aniversário. Ah, A ok, gente se vê amanhã, perfeito. Amanhã sim, a no gente mesmo se vê. horário, Ok. certo? No É, no mesmo mesmo horário? horário, certo? Ok, Maravilha, perfeito. então, muito obrigada pelo seu tempo, por dispor o seu tempo, obrigada a todos que assistiram, né? E a gente se vê aí amanhã novamente. Perfeito. Muito obrigado também a você e a todos e Até amanhã, até amanhã. tchauzinho.